Ruanda diz que poderá despedir-se de Moçambique caso não receba esse financiamento da EUA, da União Europeia, sei que é. A pergunta que eu coloco ao ilustre sei que é, Hélio, como é que avalia a relação de Moçambique e Ruanda a ponto de Moçambique firmar-se, aliás, a ponto de Ruanda firmar-se em Cabo Delgado, fez um bom trabalho, conseguiu se recuperar Mocimboa da Praia, recuperou-se isto, porém ainda há relatos de outros pontos do país em que os terroristas estão a atacar, estão lá a atacar, pese embora já não de uma forma em que instalavam uma base, como antes nós vimos. Mas uma entrevista esporádica feita aos nativos, aos nossos irmãos deste ponto do país, relatavam que os ruandeses fizeram o que tinham que fazer. Seria de bom tom que os moçambicanos estivessem preparados para um dia haver esse adeus, ou os laços fossem rompidos. A pergunta que eu coloco agora é: será que nós estamos preparados, se porventura aquele que é o anseio de Ruanda não for satisfeito, estamos preparados para dar continuidade ao trabalho que Ruanda fazia por onde parou? Como é que tem sido a relação de Moçambique e Ruanda e com o atual chefe do Estado do Ruanda? Olha, quando a caquistocracia está enraizado dentro de um determinado país, governo, infelizmente é o que nós estamos aqui a assistir. Moçambique já foi uma referência a nível da região. Nós já tivemos aqui países que foram treinados pelo exército moçambicano. Moçambique já foi um exemplo, já foi um modelo de exército e que chamava a atenção países da região, e a África no seu todo sabia que existia aqui um exército. Mas, infelizmente, quando morre o presidente Samora Moisés Machel, as coisas começaram a degradar-se. O presidente Filipe Jacinto Nunes apareceu várias vezes, foi questionado várias vezes com a sociedade civil, com a imprensa, sobre a presença dos ruandeses neste país. E ele dizia: é um povo amigo e pura e simplesmente querem acudir ou querem apagar as chamas no Teatro Operacional Norte. Mas nós sabemos que nas relações internacionais não existem cafés grátis, não existem almoços grátis. Gradualmente a verdade ela de vir ao de cima. Podemos mentir a todos, mas não podemos mentir a verdade. O presidente Filipe Jacinto Nunes mentiu aos moçambicanos num passado bem recente, em 2024. Mentiu aos moçambicanos alegando que é a custo de irmandade, a custo de boa amizade que Moçambique tem com o governo de Paulo Kagame. Mas hoje estamos a ver o governo ruandês a dizer que o tempo já está a esgotar, porque até mês de maio, porque é um budget que se recebe num período de 36 meses, que é igual a dizer 3 anos. 20 milhões de euros que os ruandeses encaixavam pela sua presença no território nacional. Ou seja, em Cabo Delgado, na zona de conflitos armados que tem existido até data hoje, no Teatro Operacional Norte. O que é que significa 20 milhões de euros para um universo de alguns, um punhado de militares que ali estão, que acabam tirando o espaço, o protagonismo das FADM? Hoje temos uma força que não consegue se identificar dentro do território nacional, porque existe uma outra força, uma outra soberania dentro de uma soberania a impor-se. Tirou ou nós não tínhamos espaço?
Nós conseguíamos nos impor, conseguíamos nos fazer sentir, o Ruanda encontrou um espaço vazio para brilhar. É aquilo que eu dizia, quando o presidente Samora Moisés Machel ele perde a vida, os demais governantes fizeram pouco caso da segurança a nível nacional. A segurança hoje tem mostrado que é um veículo para a proteção territorial de qualquer país. Nós estamos a ver o que está a acontecer no Oriente Médio, estamos a ver o que está a acontecer na Europa. Ou seja, nós vimos o Mark Rutte, que é o secretário de Estado dos países, ou seja, do Tratado do Atlântico do Norte, dos países da NATO, a obrigar que todos os países que fazem parte da NATO venham aumentar aquilo que é o seu produto interno bruto para que venha consubstanciar com investimento na indústria militar. Porque percebe-se que o mundo está realmente a olhar para a questão armamentista como parte daquilo que é a sua produção interna. E Moçambique é aquele país que está na sombra da bananeira, em que vai depender de todos e de todos. De que é que Moçambique não está a depender? A educação está a depender, Unicef. A alimentação está a depender, o Programa Mundial da Alimentação, que é o PMA. A questão da segurança, estamos à espera de um budget que vem da União Europeia. E atenção aqui, a União Europeia também não está a gozar de bons momentos. A crise energética que existe na Europa, a questão do conflito que existe no Oriente Médio, no Estreito de Hormuz, hoje está a fazer com que todas as atenções elas venham desaguar numa solução que a Europa precisa neste preciso momento. Então, a Europa agora não está preocupada com os demais países que realmente têm estendido o braço. Naturalmente que este é um fundo da paz da União Europeia que vai ajudando alguns países a nível de África. Mas o que é prioridade neste preciso momento? Então, estamos aqui a dizer que a União Europeia injeta, não ao Estado moçambicano, ao governo ruandês, 20 milhões de euros. Sabe o que significa isto para as nossas forças? Sabe o que significa isto para revitalizar aquilo que é o tecido de segurança a nível deste país? Por que aquela guerra eclodiu há 8 anos? O que se disse em termos de rumor que existia naquela altura e que o Estado moçambicano fez vista grossa? E por que aquela guerra até hoje ela vai tendo o seu espaço? E por que a FADM está a desconseguir neutralizar o inimigo? Onde que está a secreta moçambicana? Os serviços secretos? Olha, nós temos uma costa enorme neste país e a nossa costa ela está vulnerável. E a vulnerabilidade que nós temos na nossa costa cria um ambiente propício para que a insurgência ela venha ganhar o seu espaço. Olha, a zona econômica exclusiva, ela tinha um projeto no governo do presidente Armando Emílio Guebuza, que era procurar proteger da ponta a ponta, do Zumbo ao Índico, do Índico ao Zumbo. Mas é aquilo que nós ouvimos na tenda da BO. Existiram indivíduos que não se compadeceram com esta ideia genial de se proteger a nossa costa. Moçambique, por natureza, é uma bênção, mas esta bênção requer que haja investimento para a proteção territorial. Existe aqui uma fragilidade do ponto de vista de proteção a nível do nosso território, não do ponto de vista somente da zona norte, que é Cabo Delgado. O país em si, ele está vulnerável. Então, há uma necessidade de se bloquear aquilo que é a existência da insurgência neste país por intermédio da sabedoria, da intelectualidade da secreta. A secreta deve barar aquilo que é a logística. Porque eu, sinceramente falando, não consigo entender como é que esta guerra está a durar acima de 7, 8 anos num determinado território a nível nacional.
E a Samim esteve aqui neste país, virou as costas e foi-se embora. E nós não sabemos por que a Samim saiu deste país. A África do Sul saiu deste país. Tivemos informação que a Rússia queria dar uma mão amiga para conseguir erradicar aquilo que é o terrorismo. Mas alguns indivíduos não se sentiram satisfeitos e a Rússia se apercebeu disto e virou-se e foi. O que é que esta guerra traz como benefício? Quem é que está por detrás desta insurgência em Cabo Delgado? E por que é que é em Cabo Delgado que esta insurgência está lá instalada? Então, aqui são várias perguntas que vão sendo colocadas. E a questão das assimetrias a nível de Cabo Delgado, porque é um povo marginalizado. Sendo um povo marginalizado, facilmente fica um povo que se manipule por aqueles que têm agendas desconhecidas a nível do território nacional. Porque a tropa ruandesa esteve, durante este período, sem um instrumento jurídico que regula a sua estadia. Num passado bem recente, o presidente Daniel Francisco Chapo teve que pegar no voo, ir até a Kigali para ir regularizar a estadia dos ruandeses a nível nacional. Mas o presidente Filipe Jacinto Nunes dizia em viva voz, que esta congênere da Ruanda está a nível do território nacional porque existe aqui aquilo que são laços de boas amizades. Olha, são filhos de pessoas que estão a sair de Ruanda para Moçambique para vir entregar aquilo que é a sua vida para que no final das contas não ganhem nada. E Chapo não, o Filipe Nunes disse que não, eles não ganham nada, é uma questão de irmandade. Mas hoje estamos aqui a ver se realmente é uma questão de irmandade ou não, porque se fosse uma questão de amizade, não estaria aqui o governo de Kigali a dizer ao governo de Maputo que nós estamos de malas em viagem porque o budget que é alocado durante este período ele não está sendo alocado porque é este budget que nos coloca a funcionar. Aliás, ele disse mais, o representante de Kigali, que os 20 milhões que são alocados para a estadia de Ruanda dentro do território nacional é um valor que não cobre com aquilo que são as suas despesas. Sabe quanto é que ganha um militar ruandês aqui em Moçambique? Sabe qual é a logística de alimentação de um soldado, de um militar ruandês aqui em Moçambique? Sabe para onde é que vai um soldado ruandês quando está a perecer ou está a padecer de alguma enfermidade? Qual é a assistência médica que esse indivíduo tem? Sabe onde é que esses indivíduos eles têm dormido quando chega a hora deles se fazerem a cama? Fazendo um paralelo com aquilo que são os nossos próprios soldados. Ração de combate. Olhar para aquilo que é a ração de combate do soldado ruandês e olhar para aquilo que é a ração de combate para os nossos soldados. Olha, nós estamos diante de uma situação em que mesmo aqueles que têm financiado os lugares como quartéis com alimentos para alimentar os nossos soldados, cortaram o financiamento, porque o Estado moçambicano não está a conseguir honrar os seus compromissos com os financiadores daquilo que é a alimentação para pôr de pé o nosso exército. Lucélio, com esta informação, não estamos aqui a respirar um ar de alívio, porque dizia que nenhum país ajuda o outro só por laços de irmandade. E com esta informação que os ruandeses estão em Moçambique por causa de dinheiro, e o dinheiro eventualmente não é um apoio que receberíamos, que estão a receber, versus esta versão que em algum momento aposentou os moçambicanos, onde até acusava o chefe de Estado de ter vendido a zona norte do país para os ruandeses. Agora, com essa informação, estamos a perceber que os ruandeses, de facto, o que lhes mantém lá é dinheiro. E o dinheiro que é dos financiadores, que não são moçambicanos, não é um alívio para os moçambicanos, no momento? Eu penso que não, porque nós não podemos olhar nesta vertente. Porque Moçambique deve se posicionar. Massango, quando aparece alguém a ajudar-te hoje, tu tens que aprender
que não vais viver por intermédio de ajuda. Ou seja, eu não tenho que te dar peixe todos os dias. Eu tenho que te dar aquilo que é o instrumento para que você aprenda a pescar e aprenda a ser autossuficiente, autossustentável. O que está a acontecer é, aparece o porta-voz do governo, que é o Inocêncio Impissa, a dizer que fomos pegos desprevenidos. Olha só o que é isso, em outras palavras. Quer dizer, Moçambique, neste preciso momento, está numa saia justa. Por que está numa saia justa? Porque não há um plano, porque não houve investimento, porque não se olha para o exército como um lugar de investimento. Então, pensava-se que pudesse se viver recorrentemente por intermédio deste budget, deste valor que a União Europeia vai drenando para os cofres ruandeses. E hoje mostra-se claramente que os ruandeses não estão aqui por amor à pátria moçambicana. Os ruandeses estão aqui porque houve um contrato com a União Europeia por intermédio do presidente Filipe Jacinto Nyusi, que alegou que não poderia passar com este dossiê na Assembleia da República porque são assuntos de caráter sigiloso, é um assunto fidedigno. Tudo bem, a ideia de passar da Assembleia da República não era pura e simplesmente para chegar lá e dizer, olha, nós vamos ter aqui aquilo que é um exército que vem da diáspora e nós vamos ter tantos armamentos, a logística será esta. Não, não era para chegar e dizer isso, mas era para uma questão de legitimar aquilo que é a presença das tropas a nível nacional. Por essa razão que o presidente Daniel Francisco Chapo teve que ir a Ruanda para legitimar. Quer dizer, nós tínhamos aqui militares ilegais no território nacional. Isto é grave. Se as instituições de justiça funcionarem neste país, o presidente Nyusi já deveria estar a responder na barra da justiça. Primeiro, porque enganou os moçambicanos. Segundo, porque não foi fiel com a soberania moçambicana. Porque ele jurou servir este país. Ele jurou a cumprir e fazer cumprir aquilo que é a Constituição da República deste país. Mas ele foi o primeiro a sonegar este juramento como o alto magistrado desta nação. O que é que está em oculto que ainda há de vir, que está sendo escondido aos moçambicanos? Porque isto mostra claramente que existe muita coisa ainda que está nos bastidores, que o tempo, por mais que eles não queiram trazer para os moçambicanos, mas o tempo vai se encarregar de trazer mais informação para estes moçambicanos, porque os moçambicanos carecem de saber por que os seus irmãos estão a morrer em Cabo Delgado, por que os seus irmãos estão a perder tudo, menos alguma coisa em Cabo Delgado, porque nós temos alguém que responde por este Moçambique, mas porque é o mesmo partido que governa, quando entra o Daniel Francisco Chapo, pura e simplesmente ignora o news. Não, em países sérios, Chapo já deveria, nesta altura, a trazer aqui uma pressão por parte, porque é ele, alto magistrado da nação, nós estamos num sistema semipresidencialista, então ele, nesta altura, por intermédio dos órgãos como a PGR, o Tribunal Supremo, a alta magistratura deste país, para procurar saber, afinal de contas, por que chegou-se a este ponto de termos militares no Teatro Operacional Norte que não estavam legalizados. Por que teve que esconder isto? Por que eu tenho que esconder aquilo que é legítimo? Por que eu tenho que esconder aquilo que nada tenho a dever e nada temo? Se eu escondo alguma coisa, é porque alguma coisa de bom eu não estou a fazer, que a minha consciência me acusa e me obriga a ter que esconder isto. E hoje, a verdade, ela vem gradualmente. Muito certo. Esconder, creio que este termo, em algum momento, até podemos discutir com mais vagar. Esta narrativa, creio que vimos até nas dívidas ocultas, sobre o cenário das dívidas ocultas, mas poderei questionar. Doutor Marcelino, apesar dos ruandeses, era necessária, foi crucial em Moçambique a saída dele, a possível saída dos ruandeses, prejudica Moçambique? Como é que avalia essa situação? É o seguinte, temos ruandeses em Cabo Delgado porque lá existem interesses ocidentais do gás liquefeito que está lá. Há interesses ocidentais. Claro, temos aí o primeiro
tivemos os americanos a poderem descobrir e tentar explorar o gás em Cabo Delgado. Mas depois os americanos acabaram vendendo as ações à Total Energy. E os americanos passaram para a mesma bacia, mas do lado da Tanzânia. E eles mesmos se prontificaram nessa questão da... Não é por acaso que a União Europeia está a financiar 20 milhões para as operações lá contra o terrorismo em Cabo Delgado. Eles não teriam em nenhum momento estar a poder financiar 20 milhões de euros por um período de 36 meses. E vejamos também que, segundo as indicações, não é só esse valor da União Europeia. Moçambique, igualmente, participa com outro valor no pagamento a essas tropas ruandesas. Esse valor ainda está no segredo dos deuses, que ainda não tem. Há relatos de que até há faturas que Moçambique ainda não pagou a Ruanda em face desses pagamentos que deve fazer regularmente, adicionados aos 20 milhões de euros que a União Europeia ela dá. Então, não é só a União Europeia que está a pagar aos ruandeses, o país também tem uma fasquia que está a poder... O país que não consegue pagar o 13º, está a dever a alguns profissionais públicos, também paga ruandeses para trazer segurança. Aliás, para garantir a segurança no projeto da Total. Há relatos de que o país tem faturas pendentes que deve estar a pagar aos ruandeses, para além a União Europeia ela tem cumprido com o seu compromisso, que vai até no mês de maio, os tais 20 milhões de euros de 36 meses que vão expirar no mês de maio. Mas, para além desse valor, há uma comparticipação que o Estado moçambicano faz, que também, mensalmente, os ruandeses mandam faturas ao país para poder pagar. Há relatos que indicam de que existem faturas pendentes que o Estado moçambicano ainda não pagou. Era importante que também saiba nisso. Mas olha, o que estará por detrás essa intenção da União Europeia de poder se retirar o pagamento aos ruandeses? É que os ruandeses pisaram a linha vermelha nos interesses europeus e americanos. Os ruandeses, eles estão ligados ao M23, que está a lutar na República Democrática do Congo, a desestabilizar a República Democrática do Congo, onde existem interesses fortes, não só da União Europeia, assim como dos Estados Unidos da América. E daí também os Estados Unidos da América sancionaram o exército, as forças de defesa de Ruanda, em face desse cenário de desestabilização à República Democrática do Congo. Lembre-se que houve aquela assinatura que foram a Washington o presidente da República Democrática do Congo, de Ruanda, e assim como de M23, foram diante do Donald Trump assinar um acordo para terminar com a guerra. Mas, no entanto, o M23 continua ainda a pressionar, a desestabilizar a República Democrática do Congo, onde existem interesses fortes dos americanos, assim como da União Europeia. Então, a União Europeia, vendo que o M23 está a desestabilizar a região onde ele tem interesse em Moçambique, tem interesse quase em toda a África Austral. E evidência disto, veja, a União Europeia está a financiar 80% do orçamento da União Africana. Então, M23, a poder desestabilizar a região, onde eles, neste momento, têm aquele projeto de construir uma linha férrea que liga Congo e passado pela Zâmbia até Moçambique, para poder exportar minerais raros nesses lugares. E M23 está a desestabilizar. É por essa razão que, neste momento, a União Europeia, assim como os Estados Unidos, retiram os financiamentos às tropas ruandesas. Ruanda e Moçambique está a salvaguardar os interesses da Europa, entre aspas, e recebia esse valor. Lá, usando M23, está a pôr em causa o interesse da Europa. Obviamente,
os Estados Unidos, quando se apercebem que o Ruanda ele está a financiar o terrorismo na República Democrática do Congo, sancionou e retirou tanto os investimentos do coisa, sancionou as tropas ruandesas. E com base nessas sanções que os Estados Unidos fizeram às tropas ruandesas, apareceu logo a seguir essa intenção da União Europeia de também retirar o investimento a essas tropas do Congo. Porque quem financiava as tropas ruandesas era a União Europeia. Mas os Estados Unidos, quando ficaram entristecidos a ver que os seus interesses na República Democrática do Congo estavam sendo beliscados, sancionaram as tropas ruandesas. E como sabe de que Estados Unidos da América praticamente é patrão da Europa, a Europa não podia ficar de trás, não podia continuar ainda a financiar a Ruanda, tendo em conta que os Estados Unidos sancionaram o exército ruandês. A leitura que se pode dar aqui é que a União Europeia, para retirar essa intenção de retirar o investimento, tem muito a ver com as sanções que os Estados Unidos fizeram às tropas ruandesas. E não fazia sentido que os Estados Unidos sancionassem as tropas ruandesas e a União Europeia continuasse a poder investir nessas tropas ruandesas. É essa razão que a União Europeia provavelmente foi obrigada também a poder retirar, embora tenham lá alguns interesses que são geralmente ligados pela França, que está dentro da União Europeia. Então, nesse contexto, o Ruanda pisou linha vermelha. O Ruanda cumpre com aquele acordo com Donald Trump nos Estados Unidos, e a partir daí provavelmente a relação pode prevalecer. E se isso não acontecer, aliás, eles já são sancionados e há muita probabilidade da União Europeia retirar de fato o seu apoio no mês de maio, porque para além disso, Ruanda está a reivindicar, dizendo de que os 20, como o colega estava a dizer aqui, os 20 milhões de euros não suportam a operação militar em Cabo Delgado. Eles dizem de que aquele valor deveria ser 10 vezes mais para poder suportar as despesas em Cabo Delgado. Sem os ruandeses, a União Europeia podia nos dar esse dinheiro, podíamos fazer alguma diferença em Moçambique? É essa questão que o próprio país deveria ter negociado com a União Europeia. No lugar de financiar as tropas ruandesas para estarem aqui, deveria financiar as nossas tropas. E eu acredito que o nosso exército, neste momento, estaria devidamente equipado. Mesmo agora, eles retiram-se financiando as nossas tropas, aqui o nosso exército, melhor logística, são capazes de poder estabilizar a zona em Cabo Delgado. Nós temos jovens aqui corajosos, capazes efetivamente de ir em frente da defesa deste país. O que falta apenas é a logística. Com moral, no caso a logística, capacidade financeira, ração, dinheiro no bolso dos nossos irmãos estão em Cabo Delgado. O país já teve um exército, e mesmo hoje o exército que nós temos, ele é um exército robusto. O que está em falta neste momento são recursos. Se desviarem esses recursos que entregavam os ruandeses, dar ao nosso exército, hás de ver que nós estaremos a combater o terrorismo em Cabo Delgado sem poder gol. Vantagem da retirada, se eventualmente acontecer isso, nós vamos evitar o povoamento de Cabo Delgado pelos ruandeses. Ruandeses estão a multiplicar-se em Cabo Delgado porque eles estão a casar com moçambicanas, aliás, e estão a produzindo filhos lá. Aqueles filhos serão ruandeses ou serão moçambicanos? É um conflito que dificilmente vai ser gerido em Cabo Delgado. Durante esse período em que tropas ruandesas permaneceram em Cabo Delgado, muitos matrimônios estão a acontecer em Cabo Delgado. Muitos filhos estão a nascer em Cabo Delgado com as nossas irmãs lá. Então, a saída dos ruandeses, até essa retirada, pode ser um bem que há de vir por mal.
conforme o governo diz que foi apanhado de surpresa. Mas acredito eu que o país vai se virar, não vai entregar Cabo Delgado aos terroristas, e nenhum moçambicano vai aceitar isso, e o moçambicano vai defender-se, nem que seja com katanas, vai ter que defender Cabo Delgado. Que os ruandeses efetivamente regressem à terra deles, e nós moçambicanos, todos vamos poder por defender Cabo Delgado. Porque esse bem que nós acreditamos hoje dos ruandeses estar aqui, amanhã vai nos custar muito caro. O Cabo Delgado não será mais Moçambique. Teremos ali ruandeses e dificilmente vamos estirar. Então não vale a pena, é melhor mesmo que eles se retirem e o governo moçambicano declare um estado de guerra para que todos nós possamos ir à guerra e poder proteger o nosso país. Acha que o presidente Nunes devia ter informado os moçambicanos quais eram os ganhos, qual era o contrato existente entre Ruanda e Moçambique? Não é só o governo Nunes já saiu, mesmo o governo Chapo ainda não disse qual é o valor que o governo está a pagar aos ruandeses. Não é só Nunes. Sim, o atual governo já disse quanto que está a pagar aos ruandeses. Quem sabe quais são os valores? Porque agora estamos a ter essa notícia de que a União Europeia está a pagar 20 milhões de euros em 36 meses, e também existe um valor que o governo moçambicano também está a pagar, que esse valor não é conhecido. E há esse relato da existência de faturas pendentes que o governo moçambicano não está a pagar. Mas é então, significa isso que mesmo o atual governo deveria já explicar quais são os custos que o Estado moçambicano impõe-se para manter as tropas ruandesas aqui. Então não é só o problema de Nunes, é o problema de todos eles. Mas não estaria a pôr em causa a própria estadia dos ruandeses se dissesse quanto é que tem que pagar a eles? Por que disso? Onde está a transparência? Aquele dinheiro ali não sai do bolso de alguém? É nosso dinheiro. É um pecado o próprio contribuinte saber quanto está-se a pagar aqueles senhores lá. Por que se esconde isso? Não há motivo para isso acontecer. Deveria efetivamente mostrar quanto, e já até vamos lançar esse desafio, que o governo moçambicano diga se efetivamente está a pagar, porque há esse relato de que o governo moçambicano está, para além dos 20 milhões que os ruandeses estão a receber da União Europeia, o governo moçambicano também está a pagar algum valor. Quanto é que está a pagar? Está a pagar de verdade ou não? Venha anunciar, dizer em público, reagir a essa informação. O governo moçambicano tem algum valor para além dos 20 milhões de euros que a União Europeia está a pagar? O governo moçambicano tem, de fato, outro valor que está a pagar? É verdade isso que existem faturas pendentes de Ruanda que ainda não foram pagas? É preciso dissipar esses relatos que estão aí a poder circular. Temos que perceber essa questão. Ok, Luís Nhatum, creio que não tenho muito tempo para fazer as questões que queria fazer, mas permita-me, ficamos com 10 minutos. Acha que a força ruandesa é indispensável? Acha que já estamos em condições de andar com os próprios pés sem Ruanda? Ou, saindo do Ruanda, vamos precisar de um outro apoio de outro país vizinho? Primeiro, qual é a visão estratégica das forças ruandesas no Teatro Operacional Norte? Visa essencialmente proteger o povo e os seus bens ou aquelas concessionárias, os megas projetos, a Total Inédito, Palma, a Funge, na bacia do Rovuma? Porque há que compreender qual é a verdadeira missão das tropas ruandesas. Qual é a missão deles? Ser o povo moçambicano ou são as infraestruturas lá? Ou são os bens que estão a faturar rios e rios de dinheiro e estes mesmos megas projetos que não têm tirado benefício ou não têm dado benefício ao tesouro neste país. Porque este é um assunto muito profundo, Massango, mas muito profundo mesmo, que o Estado moçambicano luta para ocultar esta verdade. Mas esta é uma verdade que mexe com rios e rios de dinheiro, valores incalculáveis que estão conectados com o assunto Teatro Operacional Norte. O Estado ou o governo? Quem tenta ocultar isto? Olha, quem está sobre a gestão do Estado moçambicano é o governo. Okay. Não é? O governo, nós emprestamos ao governo do dia para gerir o Estado moçambicano.
O governo anterior, o atual... O governo anterior é extensão do que está acontecendo hoje, porque se o Daniel Francisco Chapo quisesse alinhar... Olha, eu dei um exemplo aqui simples. O Nayib Bukele, o presidente do El Salvador, ele entrou com uma meta, com uma visão estratégica. Eu quero tirar o país do vermelho, eu quero acabar com a corrupção, eu quero acabar com o nepotismo, eu quero acabar com os cartéis. E hoje está ali, este país, Então, tá... El Salvador. O que está a acontecer aqui é a questão da misericórdia, amiguismo, clientelismo. Por isso que a verdade, ela não vem, porque somos colegas do partido, porque somos colegas no Comitê Central, porque somos colegas na Comissão Política. Tem todo o dossiê, mas dizer que o atual governo tem todo o dossiê, provavelmente tem toda a informação sobre o que esteve por detrás ou por diferente do acordo entre o presidente News e o Kagame. Está a par disso? Aqui não podes ter nenhuma dúvida que o presidente Chapo sabe o que está acontecendo com o News. Mas é aquilo que eu estava aqui a tentar dizer, a questão da inimputabilidade e da confiabilidade. Okay. A impunidade é que promove a desestabilidade dentro do território nacional. Porque eu quero acreditar, se fosse um governo diferente ou outro partido a ganhar as eleições, a esta altura o governo de News estaria na barra da justiça, no mínimo, a responder. O que é que está a acontecer e por que de não ter dito aos moçambicanos não é que este fundo europeu para a paz desembolsa 20 milhões de euros e esses 20 milhões eles não foram clarificados aos moçambicanos e que o Estado moçambicano tira aqui um valor também, este dinheiro também não foi revelado aos moçambicanos. Porque Moçambique sempre vai tornar-se um Estado satélite. O que é um Estado satélite? É um Estado onde tem todos os órgãos a funcionar, tem uma soberania, mas não tem posição, mas não tem autonomia. Então, a autonomia aqui é que está ausente dentro daquele que está em frente do destino deste país. Porque enquanto não houver aqui uma mão dura para clarificar e colocar aquilo que são as linhas mestres no seu devido lugar, naturalmente que nós vamos ter sempre problemas. Porque os problemas que existem em Moçambique são problemas conjuntural e estrutural. E para você desmoronar esta muralha, deixar cair esta muralha, tu tens que ir para a raiz do problema. Porque o que está acontecendo em Cabo Delgado, mesmo o governo de Kigali, tem aqui muita informação sobre Moçambique, mas porque os nossos contratos, eles são assinados num departamento de um determinado dirigente, os nossos contratos com os megas projetos, com as concessionárias, eles são assinados debaixo de uma árvore, a beber-se um uísque, a fumar-se um charuto cubano. O fim é este, onde o povo vai ser surpreendido com aquilo que está a acontecer no país. Achas mesmo que este governo anterior, ele foi criar ou teve este memorando com a União Europeia, com o governo de Kigali, e eles saíram de braços cruzados? Qual é o benefício que o governo anterior teve? Por que da insistência de manter o atual ministro, o Custódio Chume, no governo? É do prazer mesmo do presidente Daniel Francisco Chapo manter o Custódio Chume como ministro da Defesa nesse momento? O que ele está lá a defender? Está a defender o bem-estar daquela população que está lá a sofrer ou está a defender os interesses ocidentais? Qual é a verdadeira missão? Olha, a Europa está a passar por uma crise energética. A Rússia, nesse preciso momento, não está a financiar gás à Europa. E tu tens a bacia ali do Rovuma. Quem nos garante que o nosso gás, o LNG, está a ir para a União Europeia? Porque este governo já nos traz aqui muitas dúvidas daquilo que é a sua governação, porque não são transparentes. Olha, nós temos uma casa que é o terceiro poder. Temos o primeiro poder, que é o poder executivo, presidente da República. Temos o segundo poder, que é o poder legislativo. Temos o terceiro poder, que é o poder judiciário. Então, temos o segundo poder, que é o poder legislativo, que é a Assembleia da República, onde discute os problemas do país. Naturalmente que existem e outros assuntos que devem ser tratados com mais cuidado para que o inimigo ele não venha perceber o que está
sendo tratado neste país. Nós temos aqui, infelizmente, indivíduos infiltrados dentro da secreta moçambicana que acabam destruindo aquilo que é o plano tático e técnico no Teatro Operacional Norte. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique já não se consegue identificar quem ali faz parte das Forças de Defesa ou quem é infiltrado que vende a informação do Estado moçambicano aos terroristas, aos inimigos. 2 minutos, podemos andar com os próprios pés sem Ruanda ou não? Ou precisamos de outro apoio se for a sair Ruanda? Olha, falar de exército é falar de ciência. Falar da academia militar é falar de ciência. A guerra hoje já é vista com uma outra roupagem de como se entra para um teatro operacional norte, não é como se entrou há 20, 30 anos. Hoje, a ideia já não é contato físico. Hoje, a ideia são as tecnologias. Estamos a ver o que está acontecendo no Oriente Médio, no Estreito de Hormuz, naqueles países ali, como a Arábia Saudita, Kuwait, Catar. Os drones é que estão a funcionar. Enquanto o teu exército, para ir coletar a informação, deve mandar um espião. Hoje, as tecnologias vão, fazem rastreio, captam, coletam informação e trazem a base. Hoje, a guerra é tecnológica, é eletrônica. Hoje, o ser humano ele é indispensável, sim, em qualquer guerra, mas já não é visto como o objeto central no que diz respeito a fazer face àquilo que são as ofensivas militares. E nós, infelizmente, não temos esses recursos. Por isso que nós morremos muito e os ruandeses, infelizmente, quase que não morrem, porque os ruandeses estão muito bem equipados. Então, falar de um exército num país é falar de um investimento. Falar do exército não se diferencia de falar de educação e falar da saúde. Não só tecnologia, formar os nossos homens. A Academia Samora Moisés Machel deve não somente formar indivíduos a pegarem armas ou a terem aquilo que é um rácio de como tem que entrar numa determinada guerra. É preciso que esses homens tenham laboratórios, esses homens sejam dotados da inteligência artificial. Hoje, a questão das tecnologias para o combate, para fazer face à insurgência, é indispensável, porque tu não vais hoje ganhar um inimigo a usar aquilo que são os elementos arcaicos que Moçambique tem, usar indivíduos que, infelizmente, não estão a fazer aquilo que é a competição com os demais países. Resumindo, hoje, usando a nossa metodologia, não conseguimos fazer face à demanda da guerra. Não tens como. Por isso, olha, o Estado moçambicano só nega muita informação aos órgãos de comunicação. Nós temos visto vários irmãos que uns desapareceram, jornalistas, ativistas sociais que procuravam trazer informação para informar os moçambicanos. Por quê? Porque o Estado moçambicano percebe que são vários indivíduos que estão a perder a vida porque a metodologia que é usada para combater a insurgência nos dias de hoje, ela é improcedente, não procede, não encaixa. Temos um exemplo da Rússia, Ucrânia, temos um exemplo Israel, Estados Unidos, Irão, que as tecnologias elas são determinantes. Porque Moçambique, se tivesse investido, não tivesse parado no tempo, hoje a insurgência não seria problema para Moçambique. São 8 anos que incluiu a insurgência. É muita coisa. É por causa das tuas metodologias e táticas de guerras que não estão a ser adequadas para fazer face à insurgência. Por isso que não podemos pensar que com a saída de Ruanda nós vamos ter uma capacidade de nos reinventar. O que vai acontecer é maior número de jovens a perderem a vida, porque esses jovens devem fazer das tripas do coração para defender a pátria e não vão usar aquilo que é a ciência, porque é ciência e a ciência estuda-se. A ciência é algo que se busca e para buscar e aplicar esta ciência é preciso que o Estado moçambicano invista e dê tempo ao tempo para que esses miúdos sejam realmente verdadeiros soldados
para os tempos que se aproximam, porque o mundo ele vai ficando cada vez mais apertado e as economias, grandes potências a nível mundial já se aperceberam disso. Por isso, quando há um orçamento num país, a questão da indústria armamentista ela não pode ser negligenciada sob risco de passarmos de uma situação igual a esta. Só para terminar, porque olho isto como uma sabotagem, Massango, porque é subjamente sabido que Moçambique é um país rico. E se Moçambique é um país rico com uma costa enorme, com não sei quantas milhas, nós temos recursos naturais, temos recursos florestais e temos recursos marinhos. O que é que o Estado moçambicano fez para proteger estes recursos? Houve uma vulnerabilidade, houve uma sabotagem. Por isso que Moçambique está no estágio em que está. O assunto de Moçambique não foi algo de acontecer por acaso, não. Isto foi um programa para afundar aquilo que é a defesa, porque neste momento, com esta vulnerabilidade em Cabo Delgado, são tantos recursos que estão a ser roubados no nosso país que nós não imaginamos. Doutor Marcelino, mesmo ficamos com, eu vou pedir mesmo aqui, deixa ficar de uma forma rápida. O que podemos esperar de Moçambique sem Ruanda? Cabo Delgado sem Ruanda, todo Cabo Delgado, Macomia, Palma, Mocimboa da Praia. A vida voltou na normalidade, dizia o governo, o ministro na semana antepassada, semana atrás, dizia que a falta de mão de obra é uma das zonas no país em que a vida voltou à normalidade, há muitas empresas lá, há muitas fábricas, porém a população não está lá, falta de mão de obra. Temos emprego, mas não há pessoal para trabalhar. Agora, com a ausência de Ruanda, o que podemos esperar? O ministro de Defesa é mentiroso. Ele não pode dizer que a situação em Cabo Delgado está normalizada. O porta-voz do Conselho de Ministros disse as empresas, o tal porta-voz, que se ele é porta-voz, significa que estava a falar daquilo que o ministro disse. Ok. Não, então, nesse contexto, isso é mentira. De outra vez, nós convidamos, se é que a situação está normalizada em Cabo Delgado e ainda convidava as populações para regressar à zona de origem, nós dissemos, o ministro da Defesa vai também viver em Cabo Delgado. Mude o seu gabinete, leva a sua família, vai para Cabo Delgado, tem escolas lá, se tem menores, vão também as escolas lá em Mocimboa da Praia, em Macomia, fique por lá. Não há problema de poder dirigir o Ministério da Defesa a partir de Cabo Delgado, não foi. Por que não foi? Mas ele estava aí a dizer que não, as pessoas têm que voltar para Cabo Delgado porque a situação está normal. Mesmo agora, se ele diz isso, que vai a Cabo Delgado, monte seu escritório, não em Pemba, em Macomia, fique a trabalhar lá. Quer dizer, mas para dizer o seguinte, nós não podemos continuar a poder confiar no Ruanda. Ruanda, eu acho que essa é a vez dele poder se retirar no país. Ruanda, particularmente em Cabo Delgado, está aí entretido na defesa das multinacionais lá. Quem que está a morrer efetivamente em frente do exército, do teatro das operações são os nossos militares, são eles que estão dia após dia a enfrentar os terroristas, enquanto os ruandeses estão aí nas redondezas das multinacionais que nem são atacados. Então não precisamos desses senhores. Esses senhores devem efetivamente regressar e o governo criar condições de poder investir para o nosso exército. É verdade que não há nenhum país que não precisa de parcerias em termos de estratégia militar. As parcerias já são necessárias, mas não pode ser o fundamental do país. Desculpa, doutor. O fundamental, deixa-me lá terminar. O fundamental é aquilo que é o próprio país. Então, neste momento, Ruanda tem que ir embora. Eu acho que é uma oportunidade soberana esta do país poder reventar. Foi a mesma questão que aconteceu em 2015. Sim, foi 2015, quando o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial deram costas ao país. Muitos duvidaram como é que o país vai viver. Mas viveu durante o último mandato de Guebuza sem investimento do Banco Mundial e FMI. O Burkina Faso, Níger, tiveram ali bases militares dos Estados Unidos, da França, a dizer que estava aí a combater o terrorismo nunca mais terminava. O que aconteceu? Quando houve aquela revolução daqueles países do Sahel, mandaram embora. Removeram as bases dos Estados Unidos, da França e de outros, estão ali. Então nós hoje não podemos ficar assustados
de que Ruanda tem que permanecer aqui, porque são eles. E aqueles não estão a fazer nada ali. Aqueles estão ao serviço daquelas empresas multinacionais, ponto final. Então, se retirarem coisas, quem pode ressentir isso são eles mesmos que têm interesse naquelas empresas multinacionais. Porque a nossa população está sendo defendida pelo nosso exército. Dia após dia, se você for a ver as mortes, os ataques que têm estado a acontecer. Há pouco tempo houve aquela questão de ataque em Macomia. Ficaram 2 bases militares nossas, não bases militares do coisa. Não estão lá. Então, esses senhores só estão a receber dinheiro e a maior preocupação também que eu tenho é essa questão do povoamento de ruandeses em Cabo Delgado. Eu não quero ruandeses em Cabo Delgado, sinceramente. Se me fosse questionado, eu não quero ruandeses em Cabo Delgado. Porque é um conflito maior que o país está a poder comprar sem necessidade. Então vamos investir nos nossos jovens. O nosso exército é capaz de manter Cabo Delgado de pé. Há de ver, isso que estou a dizer, eu só espero que os ruandeses efetivamente saiam. E eles devem sair para ver se algum moçambicano vai aceitar que Cabo Delgado seja tomado pelos terroristas. Não haverá nenhum moçambicano que vai aceitar que Cabo Delgado seja tomado. Já tivemos cenários em que algumas províncias estiveram mesmo nas mãos. Aliás, a província de Cabo Delgado. Surpreenderam, houve essa questão. Mas agora que eles vão sair, vai se saber que. Evocou-se na Parama, os brasileiros convocou a população a defender-se com o que tinha em mão, já podia ser inchada, qualquer coisa. Não estaríamos aqui a levar a população pessoas indefesas. Quando a gente está a falar de defender o nosso território a qualquer custo, nós estamos a falar nós temos